Saudações, espectadores, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Núcleo de Formação Liberal. Para quem estiver, porventura, chegando pela primeira vez, esse é um projeto desenvolvido em parceria por vários institutos brasileiros dedicados à divulgação do liberalismo. A transmissão ao vivo é feita pelo Facebook do Instituto Liberal e o YouTube do Instituto Libercracia. Temos também conosco o Instituto Liberal do Nordeste. O nosso caríssimo Josezito não apareceu ainda, deve ter tido algum problema, mas é esperada a presença dele aqui entre nós no nosso encontro de hoje. Espero que seja possível. E o nosso sistema é basicamente, a cada mês, um tema, uma obra ou um autor que sejam considerados de relevância para qualificar as reflexões liberais. Nós realizamos uma quantidade variável de encontros a cada mês, a depender do que for necessário para dar conta de uma visão panorâmica do tema. Podem ser 3 encontros, 2 ou apenas um. Neste mês, nós estamos estudando os fundadores do Instituto Liberal em 2 encontros. O primeiro foi na semana passada, com relatoria minha. O segundo estaremos realizando hoje. E nós fazemos sempre uma relatoria, que é uma exposição sobre o tema com base em textos de referência, tentando, como eu disse, traçar ao máximo possível uma visão panorâmica a respeito. E, na sequência, temos uma fase interativa com perguntas e comentários do público ou manifestações dos próprios representantes dos institutos que integram o projeto. Desde o começo, fazendo a nossa tradicional recapitulação, nós já estudamos Hayek, Joaquim Nabuco, Edmund Burke, Roberto Campos, Mises, Melchior, Thomas Sowell, Ayn Rand, Antônio Paim, Rothbard, o Biratã Borges de Macedo, José Ortega y Gasset, José Osvaldo de Meira Pena, John Stuart Mill, Tavares Bastos, Milton Friedman, Rui Barbosa, John Locke, o Visconde de Uruguai, Adam Smith, Frei Caneca, Tocqueville, Miguel Reale, Thoreau, a influência do liberalismo na independência do Brasil, Hans Hermann Hoppe, Eugênio Goudin, o livro Evolução Histórica do Liberalismo, o livro História do Liberalismo Brasileiro, o tema Constitucionalismo, o tema Positivismo e Carlos Lacerda, que foi o 32º mês. Agora, neste 33º mês do projeto, como nós já dissemos, estamos estudando os fundadores do Instituto Liberal, que, de certa maneira, conclui uma sequência desse ano, dessa temporada, em que nós temos estudado o liberalismo brasileiro de uma forma mais cronológica, né? Passamos pelo liberalismo da UDN, com Lacerda, no mês passado, e hoje temos essa geração dos anos 80 que funda o Instituto Liberal, também um tema escolhido, porque nós estamos neste ano de 2023, comemorando os 40 anos de existência desta instituição, que tem uma grande importância para a definição do liberalismo brasileiro contemporâneo, que eu tenho a honra hoje de presidir. E nós teremos como relator hoje um dos seus conselheiros e também uma figura importante da história do Instituto, que conheceu e travou contato direto com esses fundadores que nós estamos homenageando, que é o nosso amigo Alex Catarino. Antes de saudá-lo e passar a palavra para ele, dar boa noite aqui para o Otávio Piaskowski, mais uma vez conosco, nos desejando uma boa conversa, uma boa transmissão. E lembrar aos interessados que o Núcleo de Formação Liberal oferece certificados de participação para quem desejar. Os links para obter esse certificado, para inscrever, você colocar o seu nome e o e-mail para receber o certificado, os links estão na descrição do vídeo, tanto no Facebook do IEL quanto no YouTube do Libercracia. Bem, sem mais delongas, na semana passada, no primeiro encontro, nós estudamos a vida e obra de Donald Sturte Jr., nosso grande líder, empresário que carregou o Instituto como presidente tanto do Conselho de Mantenedores quanto da diretoria executiva. Foi uma figura fundamental, a encarnação do IEL de muitas maneiras. Mas temos também hoje o esteio intelectual do IEL, definidor dessa dimensão mais acadêmica do Instituto nos seus primeiros anos, durante muito tempo, que foi o professor Og Francisco Leme. Então, concluindo o nosso mês de julho sobre os fundadores do IEL, teremos aqui uma apresentação sobre a vida e obra de Og Leme,
o texto de referência sugerido. É uma pequena obra que, de fato, sintetiza muito do pensamento do professor Og, que é o Entre os Cupins e os Homens. Infelizmente, ele escreveu pouca coisa, o Alex certamente vai comentar isso, né? Mas ela tem aí, se você olhar para esse livro e, ao mesmo tempo, olhar, por exemplo, para os editoriais que o IEL tem publicado, também tem um volume com crônicas do professor Og. Eu reproduzi alguns dos seus artigos no começo deste livro, A Introdução ao Liberalismo, pela Almedina, também com o selo do IEL. Vocês vão ver que o que consta de Entre os Cupins e os Homens é uma síntese muito interessante e muito bem concatenada das principais ideias e temas que preocuparam o Og Leme durante o seu trabalho à frente da dimensão intelectual do IEL. Quem vai falar sobre isso é o seu caríssimo discípulo Alex Catarino, mais uma vez conosco. Alex, muito obrigado pelo apoio que você presta ao Núcleo de Formação Liberal. Seja bem-vindo, você já sabe, pelos próximos minutos a palavra é toda sua, sem interrupções. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham aqui ao vivo e também aqueles que acompanharão a gravação desse nosso encontro. É sempre uma honra muito grande estar aqui. O IEL é a minha casa original, eu não canso de dizer isso. Eu aprendi mais no Instituto Liberal do que nas cadeiras de História e de Filosofia do curso de graduação da UFRJ. E, especialmente, eu devo muito da minha formação ao saudoso professor Og Francisco Leme. Então, eu faço aqui, como de costume, um brinde à memória do professor Og Francisco Leme, Esto Perpétua, e eu brincava muito com o professor Og, dizendo que ele foi o mestre não Og, mas o mestre Iog. Ele era o meu Yoda. O meu percurso intelectual foi profundamente marcado pelo professor Og Leme, um homem extremamente inteligente, mas com uma inteligência proporcional à humildade e ao senso de humor. E a generosidade intelectual. Na sua autobiografia, A Lanterna na Popa, Roberto Campos, um grande nome do liberalismo brasileiro, cita o professor Og no período em que o Og ajudou o Ministério da Economia e do Planejamento, enviando num programa educacional alunos para estudar no exterior, principalmente alunos da Universidade de Chicago. Og sempre teve essa preocupação em educar. E ele, muitas vezes, na sua trajetória profissional, colocou ganhos financeiros, prestígio, fama, abaixo dessa preocupação com formação, seja de alunos, seja de empresários, comerciantes, todo o trabalho dele em associação comercial, São Paulo, do Rio, na formação de programas de debates, de cursos, palestras para essas lideranças empresariais, a atuação como professor universitário na escola de administração da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, no Departamento de Filosofia, Ciências Sociais e História da UFRJ, na Universidade de Santa Úrsula. E falar do professor Og, eu confesso a vocês que é sempre uma tarefa muito difícil, porque eu estou falando da pessoa que guiou meus passos intelectuais de modo formal
desde o mês de maio de 1992, é um rapaz de 17 anos, até o mês de janeiro de 2002, quando, alguns dias antes de embarcar para os Estados Unidos para ser pesquisador numa bolsa de 3 meses na Atlas Economic Research Foundation, que, pelo meu desempenho na instituição, acabou sendo renovada e acabou virando quase 9 meses nos Estados Unidos. E eu, conversando com o professor Og, tirando as minhas últimas dúvidas antes da viagem, e já animado, inicialmente com a ideia de 3 meses depois retornar, e com a experiência que eu tivesse nos Estados Unidos, usar o meu grande mestre como um contraponto no que eu fosse para os Estados Unidos. E ele disse uma coisa que, em parte, cortou meu coração, mas que é algo que só um verdadeiro mestre faz. Ele disse: eu acho que você não entendeu o que eu fiz com você nesses últimos 10 anos. Eu te formei para se libertar de mim, para seguir a tua liberdade. E quando você retornar dos Estados Unidos, eu ainda vou conversar com você, vou te dar algumas orientações, mas esse programa de aulas semanais, isso acabou. Você agora está numa outra fase da sua vida. Eu não tenho mais o que te ensinar. E é uma faca que corta, cortar o cordão umbilical. Alguém que eu tive durante mais de 10 anos com meu esteio intelectual dizer: aqui, o que eu podia oferecer a você, eu já ofereci. Daqui em diante é contigo. E conversamos algumas coisas e segui. E aí eu volto à minha experiência inicial com o professor Aguilera. Já falei aqui várias vezes, eu, Alex Catarino, um garoto esquisito, que foi esquecido pelos pais na biblioteca, a criancinha que estranha que levava rabanete para o jardim de infância e que ficava mais feliz na biblioteca do que na quadra, com a massinha, com essas coisas. E a minha consciência política, desde cedo, eu tive duas crenças, muito cedo. Uma foi uma visão anticomunista e a outra uma preferência pelo regime monárquico. Então, sempre um monarquista e um anticomunista. E sempre um anti-igualitarista e um anticoletivista. O que me criou problemas ao longo de toda a minha formação. E a minha ideia original, as pessoas que me conhecem um pouco mais sabem, eu sou um apaixonado por aeronaves. Não só moças bonitas, aquelas de ferro, metal, que voam mesmo. E aí aconteceu o quê? O meu desejo inicial, filho de paraquedista também, era ser piloto. E eu fui me preparando para fazer um concurso da Força Aérea, Escola de Preparação de Cadetes de Aeronáutica. E quando eu fui fazer a inscrição no concurso, o sargento que estava lá olhou para mim e falou: olha, não gaste o teu dinheiro e não perde o teu tempo. Com esse par de óculos que você usa, você pode passar na prova, pode passar no exame físico. Na época, fazia natação, montanismo, alpinismo, jogava waterpolo, estava em condições físicas menos piores do que hoje, então acho que passaria também na prova física. Só que o exame de vista me reprovava. E ele falou: olha, se você quer ter asas, você tem que ir para engenharia. E eu,
resolvo ir para o meu segundo grau, não picar, mas fazer uma preparação para o curso de engenharia aeronáutica. Minha ideia original era o ITA. Eu ingresso numa escola de segundo grau, que era preparatória, vou estudando, só que chega a fatídica data da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim vai abaixo. E a minha própria crença como filhote da Guerra Fria é posta em xeque. O que eu, projetista de aviões, que ideia era jogar bomba na cabeça dos comunistas, coisa bem impetuosa, que iria fazer num mundo em que o comunismo está ruindo de dentro para fora. E eu começo a me questionar sobre a questão das ideias. E reduzo um pouco meus estudos de cálculo, geometria espacial, física, química, para uma carga humanística maior. E começo a percorrer, já em novembro de 89, sebos. Collor tinha sido presidente, derrotou o bandido que hoje está na presidência, a primeira vez que o bandido se candidatou e foi derrotado numa eleição. Infelizmente, a figura que entrou não era também ideal, mas no começo soube se assessorar de pessoas como o próprio Roberto Campos, José Guilherme Melchior, e apresentava um discurso liberal, apesar de que em 89 eu não votava ainda, mas eu via naquele momento a candidatura do Afif como algo melhor, uma proposta liberal mais consistente, e depois, com o interno do IEL, foi descobrir que na base estavam figuras como Paulo Guedes, o Biratã Jorge Ório, Ricardo Vélez Rodrigues. O programa da campanha do Afif era muito bom, e começa a estudar Adam Smith, Thomas Hobbes, John Locke, e vou devorando livros. E passo o ano de 1990 na mesma coisa. Então, a minha vida era estudar para o ITA, tocar, treinar teclado para a banda que eu tinha, e cantar, e estudar esses autores. Em 91 vem a dissolução do Pacto de Varsóvia. De fato, é o fim da Guerra Fria. E, logo após, o Collor cancela todos os concursos militares do ano de 91. Então, eu não poderia fazer o meu concurso de engenharia. E não estava em dúvida se entraria para uma outra universidade. Tem um tempo para pensar. E, finalmente, em dezembro, a dissolução da União Soviética. O fim da Guerra Fria, de fato. E eu frequentando muitos sebos. Num dos sebos, eu encontrei um livro chamado Uma Crítica ao Intervencionismo, Ludwig von Mises. E li o livro. E adorei. Porque ele seguia aquilo que eu tinha lido em obras de Milton Friedman, obras de Adam Smith, e algo bem diferente do que eu tinha lido em Keynes, em John Kenneth Galbraith, autores intervencionistas. E por ali eu encontro um nome, Instituto Liberal. Ou seja, existe uma instituição que publica esse tipo de literatura. E eu fui atrás da instituição. E chegando lá, para minha surpresa, eu não encontro só um local onde eu poderia comprar livros. Eu também ganhei uma série de panfletos, incluindo uma conferência de Guilherme Melchior, e encontro uma biblioteca com 8 a 10 mil volumes, especializada em liberalismo, nos campos filosófico, histórico, econômico, político. E eu passo toda semana a ir, isso mais ou menos de novembro de 91, a partir daí, toda semana buscar livros. Devoro os livros,
Menos, volto para devolver, pegar outros e fico enchendo a paciência do bibliotecário, pedindo sugestões. Por volta do mês de fevereiro, idas e vindas, eu encontro um senhor sentado à mesa da biblioteca, lendo um livro, ou fingindo que está lendo um livro, e ele começa a prestar atenção na conversa com o bibliotecário. E ele se vira para mim muito educadamente, um jeito que lembrava muito aquele grande ator, Paulo Altran. O professor Aguileme tinha isso, ele tinha um jeito delicado, cordial, como o ator Paulo Altran, eu sempre brincava com ele, vendo isso. E ele falou, olha, posso? Começa a conversar, me faz algumas perguntas. Eu, nessa minha situação de problema, culpa da minha mãe, que me alimentava com canja feita não com galinha, mas com papagaio. Então, eu falo mais do que deveria. E começo a falar. E ele diz, posso dar uma sugestão de leitura? E eu falei, claro. Aí ele fecha o livro que ele estava lendo e entrega em minhas mãos O Caminho da Servidão, Hayek. E aí ele se apresenta. Professor Og Francisco Leme, diretor acadêmico do Instituto Liberal. E aí explica um pouco das ideias dele, da trajetória dele. E eu levo o livro e ele fala, quando você terminar de ler, você volta aqui, a gente marca uma reunião e eu tiro as tuas dúvidas. Menos de uma semana depois, eu voltei para tirar dúvidas com ele. E tudo anotado em papelzinho. E eu começo a perguntar as coisas. Ele falou, peraí, você leu o que do livro? Eu falei, tudo. Você mandou eu ler, eu li tudo. Ele arregala os olhos, deve ter pensado, esse é maluco mesmo. E ele começa a conversar comigo por intermédio das dúvidas que eu tirei com ele. Ele me sugere ler O Liberalismo Antigo e Moderno, do Zé Guilherme Melchior. E eu disse, não, esse livro eu já li, professor. E ele me questionou, se tem alguma dúvida? Eu conversei com ele, falei, olha, agora que eu li o Hayek, eu vi que tem pontos aqui que eu discordo do Melchior, eu posso estar errado. Ele falou, não, você está no caminho certo. Essas discordâncias, existem pontos entre Melchior, Hayek, escola austríaca, que são posições da vertente liberal que o Melchior defende e que entram um pouco em divergência. E a minha posição, nesse ponto, é um pouco diferente. E começamos a conversar, então ele falou, então eu vou te fazer uma coisa que é um pouco pretensioso de minha parte, mas eu vou te sugerir que leia um livro meu. E ele me passou Entre os Cupins e os Homens, me deu de presente. E aí eu falei para ele uma coisa, olha, agradeço muito pelo presente, mas eu aceito com uma condição, você pode dar um autógrafo? Ele fez a dedicatória, entregou. Eu li o livro, em menos de uma semana eu retornei, com mais questões. E ele me indicou o terceiro livro, Inteligência e Ação Democrática, Freiheit, que foi um grande mestre do professor. Eu tive a honra de, em junho ou julho de 2006, encontrar em São Francisco com o Milton Friedman. E, no momento rápido, me aproximei, fui conversar com ele e falei que era discípulo do professor Aguilé. Aí ele olhou, parou, pensou e falou, o Og foi um dos melhores alunos que eu tive. Muito estudioso, muito inteligente, muito disciplinado, mas, infelizmente, ele gostava mais do professor Freiheit do que de mim. Como está o Og? Eu falei, infelizmente, ele faleceu tem mais de 2 anos. Isso foi 2006, olha, faleceu em 2004. Ele disse, uma pena, vocês perderam um grande intelectual. E aquilo me marcou. Friedman lembrava do professor Aguilé. Quase 50 anos depois de ter sido professor. Tudo bem, eles se encontraram outras vezes depois. Um brasileiro é sempre alguma coisa
diferente, as pessoas lembram de um brasileiro. Só que isso era o tamanho do Fahrenheit, e a coisa foi seguindo. E o Og sempre mandava livros e eu voltava. Algumas vezes, inconvenientemente, 2 vezes por semana. E estava chegando um ponto que ele percebeu que se ele não desse uma disciplina em mim, eu poderia estar todo dia no IEL, enchendo a paciência dele. 1 ano esperando fazer um novo vestibular, pensar o que era minha vida. E aí, ele falou, vou fazer um acordo com você. Você vem aqui apenas às quartas-feiras, é o dia mais tranquilo para mim. Se você quiser vir outros dias aqui no IEL, fique na biblioteca, não venha bater na minha porta. Mas às quartas-feiras eu vou dar 2 horas de aula para você, tirar suas dúvidas, te indicar leituras e ver o que a gente pode fazer. E foi seguindo isso. Maio de 92. Eu fiquei praticamente fevereiro a maio, e toda semana mais buscar essa orientação com ele e começar essas orientações. E as leituras foram variadas. Ele me fez voltar a ler coisas que eu já tinha lido, só que de modo mais disciplinado e guiando certos entendimentos. Às vezes, no meio de uma leitura, como foi o caso do Ação Humana, por exemplo, ele mandou eu parar, falou, não, agora você vai ler, não continua, lê isso e isso antes, e algumas perguntas eu fazia, ele dizia, não, eu não posso te responder isso, vai procurar o Donald Stewart Jr., tira dúvidas com ele, e aí assim eu comecei uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses, e tirar dúvidas com o Donald. Depois ele me apresentou a Roberto Fendit, ao Biratã Borges de Macedo, a Antônio Paim, o Biratã Jorge Ório, a Ney Prado, Diogo Ferreira Neto, e esse percurso sendo travado com outros professores, Ives Gandra Martins, ele muitas vezes, Henri Maxud, ele não respondia algumas questões. Ele me indicava outras pessoas que pudessem me apresentar perspectivas distintas da dele. Então, eu tenho uma dívida de gratidão que eu nunca vou pagar ao professor Og. A única coisa que eu posso fazer em respeito, em tributo, à memória desse homem que foi tão generoso comigo, é divulgar as ideias dele, é tentar fazer que esse livro volte a ser publicado e que jovens como eu, que tiveram acesso a essas ideias, tenham novamente, e que, ao mesmo tempo, o trabalho do IEL como um todo dê frutos. Por isso que eu tenho evitado um pouco as redes sociais, tenho buscado, por outras obrigações, focar em outros estudos, em questões de trabalho, mas sempre que o Lucas me chama, eu não posso dizer não. Eu devo muito ao IEL, então, sempre um pedido do IEL, eu não tenho como recusar. Então, por isso, eu muitas vezes estou aqui incomodando vocês que nos acompanham. E aí, falar um pouco de Og. No ano passado, completaram 100 anos do nascimento de Og. Og nasceu em 4 de agosto de 1922, na cidade de São Paulo. E uma preocupação do Og sempre foi entender a condição humana, não a natureza humana, a condição humana. Ou seja, essa relação do indivíduo com a sociedade. E muito numa perspectiva até em busca de uma melhora. Ele dizia, o homem é um indivíduo, mas por intermédio de capacitação pessoal, princípios morais, instituições sociais, ele pode até se tornar uma pessoa. E ele tinha isso muito claro. O indivíduo
o macaco nu e a pessoa, esse indivíduo dotado de princípios éticos, de bagagem cultural, de instituições. O Og nunca foi um individualista radical. Tanto que um dos primeiros textos que ele me colocou para ler foi Individualismo Verdadeiro e Falso, do Hayek, ainda em inglês o texto. E a preocupação dele de ter me colocado em contato com dois professores da minha universidade, ambos no departamento de filosofia. Um deles, Alberto Oliva, membro do conselho da cidade de Tocqueville, atualmente, escreveu muitas coisas sobre ele, e que foi meu professor de epistemologia. Eu fiz 4 cadeiras de filosofia no UFRJ com Alberto Oliva, quase todas voltadas a essa questão entre conhecimento, teoria da filosofia da ciência, epistemologia. E o outro professor, Mário Guerreiro, com quem eu fiz 2 cadeiras de ética, uma cadeira de filosofia da linguagem e uma de filosofia da cultura. E a preocupação com a moralidade. Então, ele me colocou com esses 2 grandes professores em minha vida, 2 grandes amigos, 2 pessoas que eu me devo muito, admiro muito, e que me deram esse direcionamento, assim como o Biratã Borges de Macedo, nessas áreas filosóficas, Antônio Paim, Ricardo Vélez Rodrigues, essa preocupação. E o Og tinha uma aversão tanto ao individualismo radical, anarcocapitalismo, de Murray Rothbard, sempre tentar me afastar das leituras de Rothbard, quanto ao objetivismo de Ayn Rand. Ele dizia, são caricaturas do homem. A liberdade natural, essa visão que muitas vezes Rothbard, Ayn Rand defendem, é uma visão russoniana. A sociedade é uma bênção. E aí a visão dele toma assim. A sociedade nos oferece uma qualidade de vida por intermédio da divisão social do trabalho, por intermédio da cultura, por intermédio das artes, por intermédio das ciências, que o homem em estado de natureza não tem. Então, por isso, a preocupação do professor Og com essa questão da condição humana, homem em sociedade. E, por isso, o debate que tivemos sobre Hayek, Norbert Elias, autores, muitos sociólogos que tentam entender esta vida comunitária do homem. O homem consegue maximizar suas potencialidades na cooperação livre. Então, essa visão de Og, economista, cientista social, advogado, consultor empresarial, mas, acima de tudo, um professor. E Og faleceu aos 81 anos, no dia 6 de janeiro de 2004. E foi interessante que, algumas semanas antes dele falecer, eu acho que foi ainda em dezembro, novembro, eu tive um último encontro com ele, conversamos, e ele muito reservado, eu até questionando certas coisas a ele, e ele sempre sendo reticente. Ele sabia que já estava doente, ele sabia que tinha os dias contados, mas ele também não queria abrir essa privacidade dele e também chocar o aluno dele com a questão da saúde. Já tinha passado antes por outros problemas, eu lembro um período que ele teve uma cirurgia de coração, ficou afastado algumas semanas do IEL. Foi muito gentil, deu o telefone da casa dele para que eu pudesse ligar, conversar com ele, manter uma certa rotina até interação. E aí, falando um pouco da vida do professor Og, esse homem que viveu 81 anos, era formado em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e em Direito
pela Universidade de São Paulo, a USP. E é interessante que o Og, isso que eu falei, condição humana. Ele sempre quis entender a condição humana. Inicialmente, ele entrou para uma faculdade de medicina, estudou um semestre. Ele queria primeiro entender a biologia do homem, fazer medicina, e queria curar o corpo das pessoas. E ele acabou saindo do curso e foi fazer direito na USP. E ele sempre contava que o melhor professor que ele teve na vida dele não foi Hayek, não foi Milton Friedman, não foi Freinet, foi Miguel Reale. Ele falou que as aulas de filosofia do direito que ele teve com Miguel Reale abriram para ele uma perspectiva nova. A importância da busca de fundamentos. A importância de entender o direito não estritamente como uma norma legal, mas entender o direito nos seus fundamentos sociológicos, éticos e nas relações com outras disciplinas. E por conta dessa abertura que o Miguel Reale oferece ao professor Og Leme, ele decide, no lugar de ir para a advocacia, fazer uma nova formação universitária. E aí vai estudar ciências sociais. E é interessante, quando ele vai estudar ciências sociais, ele tem um affair com o pensamento socialista, ele divide casa com dois famosos pensadores de esquerda brasileiros, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, eram amigos, montaram um núcleozinho revolucionário, os três, e ele sempre teceu muitos elogios ao Darcy Ribeiro, dizendo que é um homem muito inteligente, mas é um cínico. Esse esquerdismo dele é muito meio bom vivant, para chegar perto das menininhas. Ele dizia isso do Darcy, que era uma figura que tem seus pontos positivos. E o Florestan, ele diz, ele já era um problema. Ele acreditava naquilo. E por isso os danos que a escola de sociologia paulista, criada por Florestan Fernandes, e vem essa visão até hoje, o último discípulo vivo, Henrique Cardoso, uma visão mais restrita, uma visão mais complicada, inclusive, para o entendimento do pensamento brasileiro. De certo modo, é uma coisa que Vanderlei Guilherme dos Santos, um homem de esquerda, mas que foi amigo do Og, amigo do Paim, contrapõe. Nós temos, de um lado, nesse debate dos anos 50, essa visão fechada de Florestan Fernandes, essa visão francesa, e na própria esquerda uma visão mais aberta, Guerreiro Ramos. E aí depois nós vamos ter o quê? As análises de Miguel Reale, Antônio Paim, que vão abrir o pensamento brasileiro e mostrar algo maior. E o Og tinha muito consciência desses atores, desses intelectuais. O Og era uma pessoa que muitas vezes, ele com aquele olhar dele contemplativo, ele observava muito, ele escutava muito, e ele fazia os juízos dele e muitas vezes não expressava. E isso é triste, porque é um professor que não deixou, eu acho que nem 5%, nem 1% do que ele era. A obra dele mais sistemática, esse pequeno livrinho, mas que não chega a 1% do que era esse homem, do que ele conhecia, das referências dele, das leituras e das experiências que ele teve. Og depois vai estudar no Universidade de Chicago. Nessa instituição ele fez estudos em nível de doutorado, sem ter, no entanto, defendido a tese. Ele cursou pós-graduação em antropologia, sociologia, pela USP, e nessas amizades, inclusive com figuras, como eu disse, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, ele fez
uma análise muito profunda dessas questões sociológicas do nosso país. Chicago foi, de certo modo, um divisor de águas no pensamento dele. Ele faz uma opção pela liberdade, ele entende os conflitos entre a liberdade e o poder, mas sem nunca abraçar uma visão simplista. Og sempre dizia, a economia de mercado é fundamental, mas numa economia de mercado, a instituição mais importante é o contrato. E a vigência de um contrato exige um Estado de Direito para essa validação desses contratos. Og, em Chicago, foi aluno de Milton Friedman, teve contato com Friedrich Hayek, com George Stigler, com Frank Knight, com Greg Lewis, com Theodore Schultz. E ele ali conheceu, até por intermédio do Frank Knight, um dos grandes discípulos dele, que é o James Buchanan. A public choice, de certo modo, sai dessa escola de Chicago. Og retorna ao Brasil. A ida dele para Chicago se deveu a um professor da missão americana que estava no Brasil, em sociologia, o professor Pearson, Donald Pearson. Ele, em Chicago, vai estudar com esses economistas. Ele retorna ao Brasil, em 56, vai trabalhar como economista da Federação de Comércio de São Paulo, vai dar aula na FGV de São Paulo, na USP, e de 58 a 64 ele vai ser economista do CEPAL, o mal falado CEPAL. E ali ele teve contato com vários autores de esquerda, Raul Prebisch, que era o grande economista desenvolvimentista do período, ele teve contato com Celso Furtado, ele conheceu essas ideias, ele não conhecia muito assim, de esquerda. Eu li todo o Capital do Marx, guiado pelo professor Og Leme, mostrando, inclusive, as inconsistências do Marx. O professor Og conhecia profundamente o pensamento de esquerda, e é algo que o Melchior tem isso também, uma coisa que ele dizia, nós não podemos... Às vezes nós temos que estudar mais os nossos adversários do que aqueles com quem nós concordamos. Nós temos que fortalecer o nosso conhecimento nesses autores contrários. E o Og, ele tinha uma paciência imensa, me fez ler Keynes tudo, chato, só que explicando e até mostrando os pontos positivos num autor que ele discordava. E essa preocupação dele, que Paim vai ter depois nisso, o Biratã, de me fazer ver que a grande importância em autores como Marx, como Keynes, que mesmo discordando deles, o ponto central desses autores não são as respostas que eles nos oferecem, mas as perguntas que eles fazem. E muitas vezes uma boa pergunta é melhor que uma resposta. E o Og foi um grande professor por isso. Ele ensinava o aluno a perguntar. E aí ele esteve no CEPAL, essa agência da ONU, trabalhou em Santiago do Chile, trabalhou em Washington. O tempo que ele teve no Chile foi interessante, porque ele começou a ter disputas entre as ideias vigentes do Prebisch e a visão dele de Chicago, já influenciada um pouco pelo monetarismo de Milton Friedman, um pouco a visão institucional do George Stigler, mas já entendendo as bases jurídicas de um Ronald Coase, um pouco a visão sociológica de um Hayek. Og nunca foi 100% um hayekiano. Ele era um economista de Chicago, muito ligado à visão mais institucional, mais public choice, quase, de um Frank Knight, um pré-public choice, até, mas que caminhava em direção cada vez maior ao pensamento hayekiano. Ele via o Hayek como um autor completo, e discutia filosofia, discutia epistemologia, discutia ética, discutia linguagem,
discutia psicologia e trabalhava com essas relações sociológicas, história do pensamento, uma visão jurídica, algo mais amplo, algo que e aquela visão famosa, frase do Hayek, um economista que é apenas um economista não é um bom economista. O bom economista deve conhecer outras áreas do conhecimento. Ele, em 64, vem para o Brasil, deixa o Chile. Na viagem de volta, o navio que trazia a biblioteca dele perdeu a biblioteca dele. Então, uma coisa que ele diz, ele depois nunca mais montou até 64, foi perdida, e ele tinha muitos livros, mas nunca nessa ideia de uma biblioteca sistemática. A biblioteca do IEL acabou se tornando um pouco a biblioteca dele, e tinha aquela coisa dele, inclusive, anotar alguns livros, e é engraçado ver as notas que ele colocou nos livros, as marginárias, as anotações dele, que ele às vezes brigava com o autor, ele corrigia o autor, ou ele questionava alguns pontos. A leitura dele, por exemplo, do Fundamentos da Liberdade, a edição que tem no Biblioteca do IEL, com as anotações dele, é muito interessante ver como ele leu Hayek. Muitas daquelas questões que ele fez, depois ele me deu um exemplar, que era dele, do Fundamentos da Liberdade, porque ele não queria que eu chegasse perto da edição com as anotações dele, porque senão ia quebrar essa formação. E ele, com Roberto Campos, teve esse grande convívio, ajudou a formar vários economistas brasileiros naquele centro de desenvolvimento econômico. Nos anos 70, ele foi para o setor privado, muitas pessoas saem, visão mais liberal, o governo militar assume uma visão muito diferente do que era o Castelo Branco, já no Costa e Silva, mas depois com a junta militar e o Médici, e aquele domínio da tecnocracia de Delfim Neto torna inviável. Ele vai para o grupo privado, começa a discutir essa questão do homo econômicos e entender que é muito mais do que isso. E em 83, ele vai trabalhar no IEL a convite do Donald Stewart e começa a formar essa base intelectual e ficar ligando o Brasil à instituição exterior. Fraser Institute, Heritage Foundation, Cato Institute, os colóquios do Liberty Fund, e era muito interessante ver como o Og conduzia essas discussões. Ele com Antônio Paim, ele com Alberto Oliva, ele com o Biratã Macedo, e eu, o mais novo do grupo, ali aprendendo a debater com esses homens. E o Og sempre um guia, sempre generoso, sempre vigiando, e às vezes nas divergências internas que ele tinha, não deixando que o Mirapena me carregasse muito para o campo da psicologia, não deixando que o Antônio Paim me levasse para o social, não deixando que o Biratã me levasse muito para uma concepção orteguiana ou de ética cristã, e esses embates, sempre contato que ele me colocou com o Roberto Campos, para entender um pouco mais de uma dinâmica prática da economia, da política, e ele foi seguindo isso. E aí, já chegando ao final dessa conversa, para abrir para as perguntas, eu volto a Entre os Cupins e os Homens. Antes de falar aqui do início do livro, que é a discussão de porquê, é uma introdução, ele logo no capítulo 1, a origem dos problemas sociais, e é interessante que ele desenha esse livro. Ele tem uma introdução, que ele apresenta a obra e faz os agradecimentos às pessoas que colaboraram na formação do livro, debateram com ele, e ele vai discutir as origens dos problemas sociais. Em seguida, no segundo capítulo, ele fala da condição humana e da liberdade. E aí voltamos àquele tema que eu falei, a preocupação dele com a condição humana. No terceiro capítulo, ele discute dois modelos extremos de organização social, um modelo fundado na liberdade, outro fundado no planejamento, e ele defende que não existe liberdade absoluta,
o homem sempre vai ser condicionado por elementos culturais, sociais, leis físicas, leis biológicas, leis praxeológicas. Então, se inicia essa liberdade. Não existe uma liberdade voluntarista, como defende, por exemplo, um Rousseau, essa liberdade no estado de natureza, como defende um John Dewey, como defende uma Ayn Rand, essa versão até que o Hayek chama de liberdade enquanto vontade. A liberdade nossa humana, ela vai se concretizar em 3 pontos distintos: a liberdade chamada escola inglesa, a liberdade individual, ou seja, a ausência de coerções externas injustificáveis, essa liberdade enquanto autonomia, a visão francesa de liberdade, a liberdade dos antigos, que é a participação política no corpo social, ou seja, a liberdade enquanto participação política, e a terceira liberdade, que é essa escola alemã, a base em Kant, Humboldt, a visão de liberdade interior, que é algo muito semelhante ao que os estoicos, os cristãos vão defender, e que o Kant não deve, que é a chamada autotelia. Mesmo um escravo pode ser livre pela sua liberdade interior. Então, é importante essa liberdade exterior, a ausência de coerções externas injustificáveis, a autonomia, mas o homem tem que equilibrar as várias liberdades. E sempre a liberdade política não é a mais importante, apesar do discurso democratista moderno, mas a liberdade individual e essa liberdade interior em conjunto formam o homem maduro. E aí é muito da visão kantiana e humeana que tem tanto Hayek quanto Ogilvy. A visão de condição humana, a visão de Ortega, que o Og foi um grande leitor. Eu comecei meus estudos de Ortega y Gasset com o professor Og Leme, que depois me passa para aprofundar isso com o professor Biratã Borges de Macedo, e essa preocupação do Og tocquevilliana contra o homem-massa. E aí foram as minhas leituras iniciais de Burke, Tocqueville, e é o que é essa discussão aqui dos modelos de organização social extremos. Ele vai defender um individualismo, mas não um individualismo atomista, um individualismo participativo. Essa visão do Og de que a sociedade ela é sempre uma bênção. O governo pode ser uma praga, só que a vida em sociedade é muito maior que os governos. O próprio mercado é uma instituição de trocas, a cultura, a linguagem. Então, essa visão muito interativa, muito sociológica que o Og tinha, que trazia isso para a economia. E aí, a partir desses 2 modelos extremos de organização social, uma sociedade de liberdade, de um lado, e que nunca vai existir a liberdade absoluta, mas existem graus, então é como o norte em uma bússola. Nós devemos caminhar em direção ao modelo de sociedade da liberdade, mesmo que não seja uma liberdade absoluta, mas ela vai nos orientar o caminho. Temos que nos afastar do modelo de planejamento. Quanto menos planejamento, melhor. Como diz meu querido amigo Lobão, não dá para planejar, não dá para controlar. Voltando aqui. E ele parte dessa visão do homem social para os 2 modelos extremos de organização política. De um lado, a anarquia, do outro, o controle total. Mesmo que a anarquia seja um ideal, não, quanto menos intervenção estatal, quanto mais autonomia e quanto mais liberdade vem a irmãzinha chata dela, mais responsabilidade, é a preocupação do Og com as questões éticas. Uma sociedade 100% anárquica só seria possível em 2 locais, no paraíso, onde é desnecessária, e no inferno, onde o caos sempre reinou. Porque a tendência do homem
com o egoísmo natural, com os vícios, com a imperfectibilidade, é uma preocupação muito. O homem vai tender a desrespeitar os seus semelhantes e vai tentar um modelo absoluto da sua liberdade sem respeitar o próximo. Quanto menos intervenção, melhor. Só que tem que ter regras do jogo a serem respeitadas. E daí ele decorre para o 5º capítulo, 2 modelos extremos de organização econômica. Ele no 6º, e aí nós temos a economia de mercado e a economia planejada. Quanto mais liberdade econômica, melhor. E os limites desse mercado, o próprio mercado dá limites, só que tem que ter um aparato jurídico, e esse aparato jurídico ele é uma externalidade positiva, né? Então, quanto mais respeito aos contratos, e aí foi uma influência muito grande, e foram conversas que eu tive com o professor Oglemi e com o embaixador Merapena, sobre a visão do Alan Perrefit, sociedade de confiança. As sociedades com maior grau de confiança, com maior respeito às instituições, inclusive direitos de propriedade privada, cumprimentos de contrato, vão ter um desempenho econômico melhor. E a formação dos agentes, então, que ele via a importância da educação, e aí muito da influência que ele sofreu do Gary Becker, a questão da educação como uma externalidade positiva que melhorava o desempenho econômico, a preocupação com essa base cultural, a questão de uma economia do crime, então, coibir os desrespeitos aos contratos e outras fraudes de propriedade privada como um fator importante para essa economia. E ele vai discutir nesses capítulos a questão de descentralização, divisão e pluralismo. Então, quanto mais descentralizada a sociedade, a economia, a política, quanto maior divisão de trabalho, divisão de poderes, não só poderes políticos, poderes econômicos, então a importância da competição, um livre mercado para a existência de competição, e muitas vezes os governos entram para tentar impedir monopólios, só que, na verdade, os governos criam monopólios, eles dão proteções a grupos empresariais, então, por isso, a necessidade de reduzir o papel do governo a um mero árbitro, nunca um apoiador. Então, a desconfiança do Og, aí quase ANCAP em alguns pontos, só que, dizendo, o governo tem que atuar como garantidor dos contratos, como força policial para punir aqueles que desrespeitam os contratos. E a importância do pluralismo, a não uniformização. Ele tinha muito essa visão vinda de Montesquieu, de Burke, de Tocqueville, de Lord Acton, sobre a necessidade de um pluralismo na sociedade. Corpos intermediários. A luta não pode ser, e aí foi um ponto que ele falou, o erro de muitos libertários, é travar como se fosse uma luta entre o indivíduo e o Estado. Se a luta for entre o indivíduo e o Estado vai esmagar o indivíduo. O indivíduo só consegue se contrapor ao Estado por intermédio da comunidade. Então, a importância de associações civis, a importância de municípios, de governos estaduais, de criar essas barreiras de escolas, associações de moradores, igrejas, essa visão de que os indivíduos organizados livremente em sociedade poderão combater os excessos do Estado. Mas o indivíduo sozinho, atomizado, ele vai ser esmagado pelo Estado. Ele vai se tornar uma vítima da tirania da maioria. Era muito tocqueviliano nesse ponto, o professor Guilherme. Inclusive, as leituras que ele me indicou de Robert Nisbet, um sociólogo conservador, amigo do Kirk, inclusive, que traz para os nossos dias essa visão tocqueviliana da necessidade da comunidade para proteger o indivíduo contra o coletivismo do Estado. Então, organizações sociais
Falar em sociedade, em comunidade, não é defender o coletivismo, defender associação espontânea de indivíduos. E essa associação é importante para a sociedade. E ele conclui com algumas sugestões práticas de como levar adiante esse caminho de uma sociedade de planejamento. Como eu falei, antes de apresentar aqui um ponto da introdução, é a frase inicial dele que mostra esse senso de humor. O professor Noyes estava a brincar comigo dizendo que ele era um símio idoso, ou seja, ele estava além do macaco velho. E ele começa, aqui na página 18, com a seguinte frase: a sua visão etnocêntrica e antropomórfica do mundo tem levado o homem a identificar-se como Homo sapiens, pretensão a que um dia talvez faça jus. Mas ele tem igualmente sabido rir de si mesmo, o que alimenta esperança quanto à validade do adjetivo anterior, chamando-se alternativamente de animal que ri, animal que toma remédio, animal que usa a gravata, bípede, implume, etc. A esses breves períodos de sobriedade, inexoravelmente sucedem as recaídas. E ele se chama, então, animal social, com o intuito de estabelecer uma suposta diferença em relação aos outros animais. Diferença essa que, em termos rigorosos, não existe e que, além disso, ele próprio tem contribuído com êxito, para eliminar. Em termos rigorosos, o homem é tão social como é antissocial. Ele tanto coopera como compete, aplaude e inveja, ajuda e agride. A abelha, a formiga e os cupins são, do ponto de vista da coerência e do altruísmo, muito mais sociais. Isto é, entregam-se por completo e sempre à comunidade. São insetos de comportamento previsível, dispostos à permanente renúncia individual a favor da comunidade. O homem não. E essa liberdade é fundamental. E chegando ao fim, para abrir para as perguntas, a conversa, eu volto ao que eu prometi, a primeira sentença da introdução. Há um ressurgimento do liberalismo no mundo, especialmente do liberalismo econômico. E o que está em gestação talvez renasça das cinzas de seu predecessor, com mais consciência de si mesmo e com mais determinação. Qual é a importância de um evento como esse? Maior consciência e determinação dos liberais. O que, em mais de 10 anos de formação com o Guilherme, ele tentou incutir em mim a necessidade de consciência e determinação nas lutas que teremos que travar em prol da liberdade, em prol da ordem espontânea, em prol da justiça, em prol dos princípios que nos fazem homens. E aí eu concluo lembrando, eu, o aluno, querendo sugar o máximo de conhecimento do mestre, e até um amigo meu, Luiz Alcar, que é uma das pessoas que teve essa peregrinação junto comigo, ele dizia, você é uma esponja intelectual, você suga os teus mestres. E eu queria.
cada vez mais, mais, mais. E sempre tentando fazer que o Og transformasse as 2 horas de aula em 3 horas de aula. E foi o que ele falou: você já passou, depois de algum tempo, você não é mais menor de idade, você já está na faculdade, eu te dou mais 1 hora de aula, só que as 2 primeiras vão ser como a gente faz. A terceira hora é você me acompanhando no meu whisky. E assim, além de ser alguém que me ensinou muita coisa da academia, me ensinou a apreciar o bom whisky. Como dizia o Vinícius de Moraes, o cachorro engarrafado, melhor amigo do homem. Então, eu faço aqui um brinde à memória com vinho, que algumas vezes acompanhou em eventos, Colóquio Libertando, seminários. Esse compartilhamento de ideias, de experiências. Og foi um gigante. E é uma piada que ele sempre fazia. Og, uma personagem bíblica do Antigo Testamento. E era um gigante. E o professor Og, uma pessoa de estatura pequena, um homem frágil, não alto, magro, delicado nos modos. Ele foi maior do que muitos gigantes pela humildade. Ele enxergou mais longe, porque ele sempre buscou se debruçar nos ombros dos gigantes que ele leu e que ele conviveu e passar esse legado adiante para seus estudantes. Então, o IEL e a geração de liberais hoje que existe, de conservadores, mesmo sem ter consciência disso, são devedoras do trabalho desse homem. E aqui eu faço um brinde, mais uma vez. Esta perpétua. Que o IEL tenha a coragem, o autoconhecimento, determinação, de, seguindo o exemplo de Og, formar mais jovens. E que, nesse processo, recupere cada vez mais a memória desse que foi, indubitavelmente, meu maior mentor. Que Deus guarde sua alma. Estou silenciado ainda. Obrigado, Alex. Obrigado pela explanação, pelas histórias. Eu gostaria de dizer que, como presidente do Instituto, eu não tive o privilégio de conhecer Og Leme, não conheci Donald Sturt, não conheci quase nenhuma dessas figuras que marcam a história da instituição, mas tudo o que eu sou, de muitas maneiras, se confunde com o IEL, foi aprendido no IEL, tateando os restos, os rascunhos, o produto da obra que eles realizaram. Então, também sou de uma geração que não teve o contato com os mestres, mas também tenho uma dívida enorme de gratidão para com eles. Transmito também o recado do nosso amigo Josezito, que infelizmente está enfermo, pediu desculpas, mas mandou-lhe um abraço. E vou direto às considerações e perguntas sobre Og Leme. Antes de perguntas propriamente ditas, eu queria ressaltar alguns trechos, não do Entre os Cupins e os Homens, mas de um artigo. Afinal, o que é o liberalismo, que eu uso muito, do professor Og Leme, em que ele sintetiza os princípios liberais, em que ele nos diz que por liberalismo pode-se entender 3 coisas. O liberalismo é uma visão de mundo, aquilo a que os alemães chamam de Weltanschauung, de acordo com a qual a vida humana apenas faz sentido em liberdade. É uma doutrina, isto é, um conjunto sistematizado de ideias, valores, princípios e conhecimentos sobre a importância radical da liberdade e das instituições que a tornam possível. E é um movimento político, partidário ou não, favorável ao estabelecimento de uma ordem liberal baseada naquelas instituições garantidoras dos direitos individuais. Mas por que os liberais são liberais? 3 são as fontes principais
das convicções liberais. A ordem liberal é, entre as alternativas de organização social, a mais compatível com a condição humana, como enfatizou Alex, é a que mais eficazmente enseja a busca da identidade pessoal, o desenvolvimento das potencialidades individuais e a busca da felicidade pessoal, e é a mais compatível com a prosperidade material, pois há comprovada correlação entre liberdade e crescimento econômico. Essas três convicções são passíveis de demonstração teórica e verificação empírica. São, portanto, frutos da razão e da evidência histórica, e não da fé. Ele fala aqui em instituições, e há duas instituições centrais ao liberalismo que ele vai ressaltar nesse mesmo texto, que ele vai dizer que delas depende a aplicação do liberalismo: o Estado de Direito e a economia de mercado. Ele assim as define. O Estado de Direito é a solução institucional liberal para a ameaça representada pela existência de governo, já que o governo deve existir, como reduzir os riscos que ele oferece através do Estado de Direito. No Estado de Direito, e essa expressão também eu uso muito, chupei de Guilherme, a autoridade das regras substitui a regra das autoridades. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. O Estado de Direito é o império da lei, do constitucionalismo, da igualdade de todos em face da lei, isonomia, e da eficácia do sistema judiciário, que a todos deve garantir o acesso aos tribunais para a defesa de seus direitos, bem como a todos deve assegurar que os transgressores das leis serão indiciados, processados e, afinal, condenados, se julgados culpados. O Estado de Direito e sua consequência institucional, o constitucionalismo, visam a coibir os abusos dos poderes públicos, entre os quais incluem-se a discriminação e o tratamento privilegiado. E aí ele faz uma crítica à Constituição de 88, que acata o Estado de Direito, no seu artigo 1º, e logo depois, diz-nos Guilherme, esmera-se em violar repetidas vezes o espírito do princípio da isonomia, distribuindo privilégios, discriminando, criando pseudo-direitos e desastrosas obrigações ou impedimentos de elevadíssimo custo social, além de atropelar grotescamente a lógica e o bom senso. O Estado de Direito é a mais importante das instituições numa ordem liberal e produz frutos entre os quais um se destaca, a outra instituição, a economia de mercado, que é uma decorrência lógica dele, segundo Guilherme, e é, na verdade, a única forma de organização econômica que é inteiramente compatível com ele. O que é uma economia de mercado? É um tipo de organização social para a solução de problemas econômicos que pressupõe o império da lei, a eficácia dos direitos de propriedade, a autonomia responsável dos agentes econômicos, a liberdade de entrada no mercado, o funcionamento de um mecanismo de preços relativos, que são a bússola dos agentes econômicos, e a limitação da iniciativa governamental apenas a situações em que se verifiquem externalidades, bens públicos e monopólios naturais, que é a pregação típica da Escola de Chicago, do próprio Milton Friedman. Os liberais têm consciência de que a economia de mercado não é perfeita e tem falhas, mas estão convencidos de que as autoridades públicas são ainda mais imperfeitas. É de absoluto didatismo, cristalino, claro. Ele acrescenta ainda a importância da subsidiariedade, da descentralização. E é por isso que eu fiz questão de colocar esse texto no começo do Introdução ao Liberalismo e parte dele também no começo do meu livro O Papel do Estado segundo os Diversos Liberalismos, que não encontrei uma apresentação mais didática, simples, objetiva e, ao mesmo tempo, tão abrangente quanto a que o Guilherme faz nesse artigo. Ele não precisou escrever um livro, basta esse artigo, já é uma enorme contribuição. Eu tenho uma pergunta a fazer, mas antes de perguntar, uma pergunta do Otávio Pieskovski. O que o Guilherme pensava acerca do pós-fácil, porque não sou um conservador, do Hayek? Mais uma vez, ele agradece pela live e pelas memórias que o Alex nos traz. Então, o pós-fácil, porque não sou um conservador, do Hayek. De certa maneira, também a gente pode expandir a visão de Guilherme acerca do conservadorismo.
Bem, o Og entendia esse pós-fácil como por que não aceito o keynesianismo que tomou conta do Partido Conservador com Harold Macmillan. O Partido Conservador depois se torna a casa hayekiana por intermédio de Margaret Thatcher. E o Hayek, nesse pós-fácil, e por conta desse pós-fácil que o Og me coloca para ler mais David Hume, Edmund Burke, que o Hayek assume muitas posturas burkeanas nesse pós-fácil. Ele diz, por que não sou um conservador? Mas ele está dentro uma postura conservadora. Black, na cabeça do Hayek, ele enxergava, e aí, logo depois, pontos que eu chego, ele entendia o conceito de conservadorismo na visão do amigo dele, o marxista Karl Mannheim. O Hayek ele é muito aguerrido na pena dele e ele é um polemista. Ele tem uma coisa que lembra muito o embaixador Merapena. E Merapena fisicamente lembrava o Hayek, como lembrava o Gustavo Corsão, e era uma figura combativa. Mas o Hayek, no trato social, ele era muito gentil. E, inclusive, ele ficou amigo do Popper, que cá para nós está muito mais para um social-democrata que para um liberal. Ele defende o liberalismo na visão de sociedade aberta, mas a visão política dele é muito intervencionista em alguns pontos, e as divergências entre o Popper e o Mises via com desconfiança o Popper. O Hayek ficou muito amigo do Keynes. Inclusive, o Hayek morava num apartamento em Londres que pertencia ao Keynes, e o Hayek ficou muito ressentido com a Áustria, com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e ele assumiu uma postura de ficar no alto de torres de observação para verificar se os bombardeiros nazistas vinham. E algumas vezes, quem acompanhava ele nessas vigilâncias era o Keynes. E eles criaram o hábito de aprender a discordar cordialmente. E quando o Keynes ele estava morando nessa casa, do Keynes, o Popper foi fazer uma visita, para fazer uma palestra, num apartamento abaixo nesse prédio, que estava morando o primo do Hayek, Ludwig Wittgenstein, e onde tem o famoso incidente do Wittgenstein com o atiçador de lareira, que ele usou a batuta, quase ameaçando o Popper no ponto, dizendo que não existiam problemas filosóficos de verdade, eram tudo questões de linguagem, e ele questiona o Popper, diz um princípio moral a ser seguido, e o Popper diz, não ameaçar professores convidados com essa lareira. Ele joga longe o atiçador, sai embora batendo porta, Wittgenstein, e a visão do Hayek ao narrar esse incidente definitivamente, meu primo está louco. Então, o Og gostar de trazer essas coisas dos bastidores e outras leituras, trazer isso. Então, ele vê que há, nessa visão do Hayek, muito uma questão de conjuntura, e é um pós-fácil que mostra problemas de um conservadorismo como imobilismo ou como reacionarismo, mas que, no fundo, ele está defendendo a velha visão conservadora de Adam Smith de ordens espontâneas, a velha visão burkeana de contrato permanente da cidade eterna, a visão de ordem espontânea. É isso que está em jogo. E ele não tinha esse entendimento, até por ser um austríaco, muito dessa tradição, desse conservadorismo mais burkeano. Ele lia Burke muito mais como um Whig do que como alguém que antecede a formação do Partido Conservador, depois com Robert Peel, Benjamin Disraeli. Então tem a questão dessas próprias limitações, é uma coisa que ele dizia. O Hayek tem visões muito boas em alguns aspectos históricos, mas ele não é um historiador.
Então, existem, e o Og sempre tinha essa generosidade, de mostrar, inclusive, nos autores que ele gostava, as limitações. Ele diz, olha, o Frank Knight tem uma visão de historicidade muito mais ampla do que o Hayek. Por que é importante você ler um Douglas North? Porque ele, ao falar de instituições, ele tem uma visão histórica, ele entende que essas instituições são historicamente. Então, por isso é importante a escola neonacionalista. Então, o cuidado da formação que o Og dá é sempre mostrar, inclusive, essa possibilidade que o intelecto deve ter de questionar os seus mestres. Perfeito, e eu acrescentaria a resposta do Alex, só para ilustrá-la, que nesse mesmo artigo, cujos trechos eu acabei de ler, Burke é citado. Né? O Guilherme escreve: os liberais não têm por bandeira a liberdade absoluta como os anarquistas. Edmund Burke soube colocar o problema em sua própria perspectiva. Liberty must be limited to be possessed. Até a liberdade, disse Burke, deve ser limitada para poder ser usufruída. Então, tem aí uma nítida menção burkeana nesse artigo. Eu tenho duas perguntas. A primeira, mais breve. Nesse trabalho entre os cupins e os homens, eu percebo muita referência à importância da educação, confrontada com uma visão que é geralmente empregada pelos adversários do liberalismo, associando o liberalismo a essa visão. Você deixou muito claro que não era a visão do Guilherme, embora haja entre os círculos libertários alguns que se aproximem de advogá-la, que é essa visão mais atomista do homem, do ser humano. Eu queria que você fizesse uma relação entre essa importância da educação que o Guilherme explicita nesse artigo com outro conceito que nós evocamos aqui várias vezes na sua presença no Núcleo de Formação Liberal, quando nós estudamos Meira Pena, Antônio Paim, que é o conceito da moral social consensual. Eu queria que você estabelecesse uma relação entre a educação vista pela lente de Guilherme e esse conceito que foi trabalhado aí por outros autores. A questão da moral social consensual, isso é um problema que no pensamento brasileiro liberal contemporâneo é tomado muito, tanto pelo Antônio Paim quanto pelo Meira Pena, até em perspectivas distintas. No caso do Guilherme, a visão dele, como não era um filósofo, Meira Pena estava preocupado com a questão de um ponto de vista sociológico, filosófico, mas principalmente psicológico. O Meira Pena tinha uma visão de moral muito ligada à própria questão da psicologia humana. E a necessidade são os frames limitadores do desejo. O Meira Pena é um junguiano. O primeiro ponto para entender o liberalismo de Meira Pena é Jung. E por isso ele vai discutir com autores como Nietzsche, Schopenhauer. Por isso e a leitura dele é muito uma leitura dessa... O Meira Pena coloca o Brasil no divã ao discutir o Brasil. Ele quer entender toda essa base da psicologia, a psicologia coletiva. E a moralidade como um fator que vai impedir, de um ponto de vista hobbesiano, a guerra de todos contra todos. Já no caso de Antônio Paim, a moral social ela é tomada de um ponto de vista filosófico. É o debate clássico britânico. Na ausência de uma única igreja que vai fornecer o que é a moral, ou seja, o problema político-teológico moderno, a ruptura da cristandade, as redenominações, tem as guerras religiosas. E a necessidade de se criar, fora das igrejas, uma moral dissociada da religião que vai orientar, em relação ao bem, os indivíduos em sociedade. E aí o embate, Shaftesbury, Mandeville, Hutchinson, Hume, Butler, Adam Smith, Edmund Burke e Immanuel Kant. Então, essa a visão do Paim é filosófica e essa interação
e até vai estar na base da formação da economia clássica. A grande obra de Adam Smith, segundo o próprio Adam Smith, é a teoria dos sentimentos morais. A riqueza das nações é um pedaço onde ele mostra que, em alguns pontos, a economia, o alto interesse gera benefícios públicos. Essa é a grande questão. É essa mão invisível que aparece no Tradições Morais. Esse é o aspecto. O Og, ele é um sociólogo. Ele não está muito preocupado com as origens das ideias. E, nesse ponto, ele acaba sendo mais burkeano que o Merapena e que o Antônio Paim. A questão do Og não é ideias que geram consequências, mesmo usando essa frase, são causas que geram ideias. Ele é um sociólogo, ele parte do concreto. Para ele, a vida em sociedade é um dado. E aí eu venho aqui uma passagem quando ele diz o seguinte, ao final do primeiro capítulo de Entre os Cupins e os Homens. Convém encerrar esta sessão relembrando que os problemas sociais têm origem no fato de os indivíduos serem diferentes, serem egoístas e, ainda assim, desejarem viver juntos e em liberdade. Antes de passar a discussão a respeito das formas extremas de organização social para solucionar esse tipo de problema, convém fazer uma pausa breve, com a finalidade de tentar configurar o que parece ser a condição humana, pois ela é, de fato, o centro das nossas atenções. E aí ele pausa. E aí, no segundo capítulo, essa passagem que eu falei aqui está na página 24, ele na página 30 diz: Ortega y Gasset colocou de forma sintética e, ao mesmo tempo, expressiva a origem do drama humano. Disse ele, referindo-se à peculiaridade da vida do homem. Abre aspas. A vida nos é dada, mas não nos é dada pronta. Fecha aspas. A frase se compõe de duas partes. A primeira, invocadora da fatalidade. É comum a todos os seres humanos. E a segunda, condicionada pela liberdade e a incerteza. É exclusiva do homem. Então, essa visão do Ogden, no caso da educação, ele entende a educação muito como Gary Becker, o seu aspecto institucional, como a vida não nos é dada da maneira pronta, nós temos que construir essa vida. E foi uma coisa muito importante no Og, quando ele vai criticar o homos econômicos, aquela visão clássica, Robinson Crusoe numa ilha deserta, e aí ele vai criar a vidinha dele. Aí aparece o Sexta-feira, ele muda sem que se adaptar. E ele diz, é um erro, porque Robinson Crusoe não é um homem natural numa ilha. Ele é um inglês do século XVIII, dotado de princípios culturais, princípios religiosos, visões econômicas, e ele organiza essa vida, mesmo como um indivíduo isolado numa ilha, ele organiza essa vida com base em princípios culturais, sociológicos, que ele traz com ele. Então, a educação, ela é, acima de tudo, um meio de transmissão de uma tradição cultural.
O Og é muito claro nisso. E a preocupação dele com educação é porque ele diz que educação reduz custos de transação. Por que um economista tem que se preocupar? E aí a tese do Gary Becker sobre o capital humano. O nível do capital humano faz que custos de transação sejam reduzidos. E você, com isso, otimiza a economia. Só que não é um mero homos econômicos. Porque esse homos econômicos de estado puro não existe. Não é Robinson Crusoe. Nós estamos muito mais para um mundo de Mo Flanders. É a mulher que sai da prisão, vai para os Estados Unidos e tem ali já uma instituição social. O segredo da liberdade americana, e foi as leituras que eu fiz com Og, de Hannah Arendt, On Revolution, Revolução, é mostrar que a grande revolução americana, no sentido clássico, a grande mudança da sociedade, não é a independência, é a construção de uma sociedade a partir de uma ordem espontânea fundada por contratos durante a colônia. E é um pouco a visão do Kirk. Na verdade, quem queria revolucionar era o parlamento e a coroa britânica, quando queria regular uma sociedade que já estava funcionando e queria interferir naquela ordem. E por isso a necessidade da independência. Só que já existia um ordenamento ali. Então o Og tem muito essa visão da educação como transmissão de instituições, de conhecimentos, de práticas, de representações. O Og ele tem muito essa visão jurídica, a tensão entre liberdade e autoridade, poder e liberdade, mas a necessidade de um poder que permita a liberdade, só que ele tem muito essa visão sociológica. E isso é o que dá a ele uma razoabilidade, quando vai trabalhar com a economia, ele trazer discussões jurídicas, sociológicas e antropológicas para o entendimento da ciência econômica. Bem, eu havia dito que tinha apenas mais uma questão, acrescentei uma subpergunta. Falazei para me expressar como nosso presidente Michel Temer. Falazei de uma vez só. A primeira delas é que, nesse trabalho entre os cupins e os homens, a gente vê um trecho que diz assim: a despeito de democracia e liberalismo se inspirarem no mesmo valor fundamental que é a liberdade, a rigor significam coisas diferentes, se bem que convergentes. A preocupação do liberalismo é com a liberdade, portanto, com seu corolário, isto é, a limitação do poder coercitivo do Estado e a necessidade do seu controle pela nação. A democracia está mais preocupada com o problema da origem do poder, sua representação e sua divisão. Enquanto os liberais indagam quanto poder, os democratas perguntam a quem pertence o poder e respondem ao povo. A democracia é o povo no poder através de seus legítimos representantes. É natural, portanto, o casamento das ideias liberais com as democráticas. Quanto menos Estado e governo, melhor. Quanto mais diluído o poder, melhor. É dessas duas fontes, a democracia e o liberalismo, que emanam os Estados modernos de homens livres. No entanto, no artigo Diferenças entre o processo democrático e a ordem liberal, eu vejo o Guilherme dizer assim: a democracia e o liberalismo têm objetivos diferentes. A primeira está preocupada com o problema de quem deve ocupar os poderes coercitivos do Estado, que devem ser do povo e exercidos indiretamente por seus representantes. Os liberais, por sua vez, estão mais preocupados em reduzir os poderes do Estado. Daí a importância capital que os democratas dão à legitimidade da representação e à igualdade, ao passo que a liberdade é a bandeira dos liberais. Democracia e liberalismo podem estar em conflito. Igualdade pressupõe mais governo e a violação do princípio da isonomia, pois tornar pela lei iguais pessoas que são desiguais equivale, obviamente, a violar o princípio da igualdade em face da lei. Por outro lado, liberdade, que é a bandeira do liberalismo, requer menos governo. Ele até reconhece, da mesma maneira que democracia e liberalismo podem estar numa relação dialética ou antinômica, podem também dar-se as mãos, e quando isso acontece, tem lugar um sistema liberal democrático. Mas
ele deixa claro, ele enuncia uma série de ilustrações que mostram a tensão entre as duas coisas e conclui por dizer: como ainda não se descobriu um caminho para uma convivência da democracia e a ordem liberal que preserve satisfatoriamente a integridade de ambas, a solução prática para o problema continua sendo a redução do tamanho do Estado e a descentralização dos poderes públicos. Percebo, e eu queria saber se estou enganado na minha percepção, um tom levemente distinto entre os dois textos. No Entre os Cupins e os Homens, eu vejo uma visão muito mais otimista e natural, é até automática a relação entre democracia e liberalismo. Nesse artigo, ele já coloca que existe um tensionamento entre essas duas ideias que é difícil de ser equacionado e que a política moderna vem tentando equacionar. Estou errado nessa percepção? Se não, por que essa distinção é a pergunta que eu faria. A subpergunta, muito brevemente, Donald Sturt Jr., e evidentemente essa pergunta está ligada a outra, porque estamos falando de democracia. Donald Sturt Jr. e Henri Maxud se sentiram abertamente tentados pela proposta hayekiana da demarquia. Não vejo o Og falar sobre o assunto. O que ele via a respeito disso? São as minhas questões. Bem, como eu falei aqui, Og era o símio idoso. Ele estava além do macaco velho. É um jurista formado por Miguel Reale e, inclusive, pegou as duas fases do Reale, o Reale como um filósofo integralista, muito calcado em Carl Schmitt, em Kelsen. Og reconhecia pontos importantes no Kelsen, me fez ler Kelsen, de uns debater Kelsen, e ele teve a mesma generosidade com Kelsen que Melchior teve, não reduzindo o pensamento kelsiano a um positivismo jurídico autoritário, mostrando os elementos liberais. E o Og tinha um respeito e uma estima muito grande por Miguel Reale e por Zé Guilherme Melchior. E por Antônio Paim, eram muito amigos, apesar de, às vezes, serem faíscas nos debates. E era divertido ver os dois se estranhando. Mas nunca largando a amizade. E, no final, terminava com uísque e com os risos. Então, a situação é a seguinte. O Og, ele sempre foi um seeker. Ele sempre está em busca. E isso também explica o fato dele escrever pouco. Ele passou a vida inteira buscando entender essa condição humana. E por ser uma condição, essa condição está ligada muito àquela questão do José Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância. As circunstâncias mudam. Og escreve Entre os Cupins e os Homens em 1988, antes da loucura toda dessa questão da Constituição de 88, queda do Muro de Berlim. É um liberalismo ainda caminhando. Pela influência do Miguel Reale, ele leu esse primeiro Reale de Kelsen, esse primeiro Reale de Schmitt, tudo isso. Só que o segundo Reale é um Reale que endereça Norberto Bobbio. Entre os Cupins e os Homens, ele está na discussão de liberalismo e democracia do texto Liberalismo e Democracia, do Norberto Bobbio. O Og está mais próximo de Norberto Bobbio nesse momento. Esse texto que você escreveu, se não me engano, é de 96, correto? Nessa reprodução que eu tenho aqui, eu não tenho a data. Não tenho a data. Essa é a reprodução que eu fiz no meu livro, eu não botei o ano. É importante caçar esses anos, Lucas. Você vê o que eu te cobrei do texto do Melchior, o ano. Porque o ano diz muito para autores que estão preocupados com circunstâncias. Uma coisa é você ler o Melchior em A Natureza do Processo, outra coisa é você ler Melchior no Argumento Liberal, outra coisa é você ler Melchior no Livro Antigo Moderno. Uma coisa é você ler o Og Entre os Cupins e os Homens, outra coisa é ler o Og nesse artigo. Esse artigo do Og, ele é
uma visão de um Og mais maduro, um Og mais hayekiano, e um Og que tinha, inclusive, lido Hans Hermann Hoppe e recusou. Mas ele leu. Então, ele vê, inclusive, uma tensão que eu trago, e aí eu até brinquei isso com o Paim uma vez. Aquele artigo, na verdade, os 3 artigos que eu sintetizo em um artigo só para fazer o primeiro capítulo do Evolução do Liberalismo, eu brinco que é um artigo ogiano. Tem muito do Og nele, mas tem ali o Diogo Figueiredo, tem o Ney Prado. Ali vem muita coisa de história oral. E essa divisão da democracia é a questão de como o liberalismo vai lidar com a democracia. Tem 3 posições. Uma, aqueles autores que acham que tem uma relação de necessidade. Só existe liberalismo onde há democracia e só existe democracia onde há liberalismo. Tem o segundo grupo que acha que é uma visão, e nesse primeiro grupo, o Bobbio está nesse caminho, em parte o Melchior, só é possível um liberalismo pleno numa sociedade democrática. No segundo grupo, pode existir democracia sem liberalismo, e aí o conceito de democracia é relativo, Lula tem razão, a democracia venezuelana é a democracia, não é a democracia liberal que nós queremos, mas não é a democracia de Madison, é a democracia de Rousseau. E aí é o democratismo, a turba, o caos, o autoritarismo, é a democracia dos jacobinos, é Rousseau, não James Madison. Pode ter essa conjunção, democracia e liberalismo, Madison, Tocqueville, alguns pontos do Hayek, do caminho da servidão, que é diferente de um Hayek de lei, legislação e liberdade. Liberdade, legislação... lei, legislação e liberdade. Que é diferente do Hayek de Constitution of Liberty. Nós temos 3 Hayeks. Caminho da servidão, Concept of Liberty e Legislação e Liberdade. O Og, nesse artigo, nesse livro, ele está muito vendo ainda o Hayek de Caminho da Servidão e Concept of Liberty. Então, ele está no o ponto comum. Só que você tem as divergências. É possível ter uma sociedade liberal não democrática. E tem o terceiro ponto. Só é possível ter liberalismo sem democracia. É o Hoppe. Só é possível ter democracia sem liberdade, sem liberalismo. O Og, ele começa nessa visão bobiana e ele assume uma posição mais hayekiana. É possível ter liberalismo e democracia. Mas é possível ter liberalismo sem democracia e democracia sem liberalismo. Em relação à demarquia, e aí não é querer desmerecer. Eu conheci pessoalmente o Maksoud, gostava muito dele, brincava com ele debochando que ele era o hortelino, o carequinha que quer caçar o Pernalonga, ele era igualzinho. Era divertidíssimo o Maksoud, um homem de uma inteligência ímpar, assim como o Donald, muito estudiosos, muito leitores, mas empresários, sem desmerecer o empresário. É o making. Eles estão preocupados em construir. O Og está preocupado em observar. Mesmo atuado no meio empresarial, consultor, o Og era um observador. Ele era uma mente reflexiva. E ele via uma contradição, e que muitos criticam o Og por isso, no names, mas criticam. Ele é sempre um Chicago. Ele, como um sociólogo, como um jurista, ele não pode comprar a ideia de demarquia, porque ele via na demarquia uma contradição
com o próprio princípio que ele achar mais importante no Hayek, ordem espontânea. Ele viu uma contradição entre o primeiro volume da trilogia e o último. E ele diz, o Hayek que defende ordem espontânea, limites do conhecimento, ele se contradiz ao fornecer um modelo construtivista. E o próprio Hayek fala isso na ONB. Porque diante de uma crise é importante formularmos nossas utopias para quando o sistema ruir, a gente está com o troço pronto para entregar. Qual foi a crítica de Og Leme, de Ney Prado, Diogo Figueiredo ao projeto de constituição do Henri Maxud? É lindo para ele aplicar na casa dele. Não no Brasil. Og, como um leitor de Gilberto Freire, alguém que me fez ler Gilberto Freire, inicialmente, até antes do Paim, ele vai dizer que a gente tem que entender as condições do Brasil real. O liberalismo para o Og nunca foi um fato. Ele é uma bússola. O liberalismo é o caminho que nós temos que ir. Vamos em direção ao norte. Só que nós não vamos chegar nesse norte. Nós temos que nos aproximar dele. O Og ele acaba sendo mais falibilista do que Popper e do que o Hayek. E por isso ele nutria um respeito e uma admiração imensa ao Alberto Oliva. Porque o Oliva, como um filósofo das ciências e que faz a crítica às ciências sociais e busca um justo meio entre conhecimento e liberdade, entre individualismo e coletivismo, o Oliva vai entender o liberalismo naquela sentença de Pascal, entre o dogmatismo arrogante e o desespero cético, que é outro livro que merece ser reeditado. Oliva tem contribuições imensas. Oliva é talvez um dos maiores filósofos brasileiros vivos. E o Og comprou toda essa visão do Oliva, entre o dogmatismo arrogante e o desespero cético. Então ele não vai aceitar um construtivismo. Não importa se é o Hayek, não importa se é o Mises. O Og tinha desconfianças em relação ao Mises, ele dizia, ele é muito preso em axiomas kantianos. Cuidado nos teus mergulhos no Mises. Ele tem um lastro utilitarista que é complicado. E nisso, o Friedman, com todos os defeitos, ele entende que o utilitarismo, na conjunção com a democracia, porque a visão do Bento é muito simples. Vamos liberar o sufrágio, a pobretada vota, e o livre mercado beneficia mais quem? O aristocrata ou o pobre? O pobre. O pobre vai ganhar mais com o mercado. O rico vai ser rico em qualquer sociedade. Isso é capa de liberdade. O Friedman explicando o Bentham. Só que o Bentham não contou com um fator da natureza humana, que é o populista entrar e prometer ao pobre Bolsa Família. Vou te dar almoço grátis. O Bentham não tinha essa noção, porque ele é um idealista, ele está no racionalismo, no utilitarismo. Ele acha que pela mera razão, e aí é o problema da crítica de Og Leme, de Melchior, autores, a vertentes liberais, como o utilitarismo do Jeremy Bentham, o evolucionismo do Herbert Spencer, o pragmatismo do John Dewey, o objetivismo da Ayn Rand, o anarcosmo do Hofbauer. É a visão de um racionalismo que não entende as condicionantes humanas. Eles são orteguianos nesse ponto. E aí você vai entender. E aí é o momento em que o Og está calcado na visão do Ortega. Ele usa Ortega contra Hayek. Por isso ele não aceita a demarquia. A demarquia é uma construção artificial. Mas está de acordo com a natureza humana.
O Og tem desconfianças. O Og não é um tomista. O Og tem desconfiança com o conceito de natureza humana. Ele está preocupado com a condição humana. Não é o que o homem é. É como o homem interage em sociedade. Como essa imperfectibilidade humana, como o egoísmo, como os vícios humanos entram em conflito entre si. E e aí é o Og sociólogo. Ele está entendendo o mundo em movimento. E por isso ele recorre a Burke. Ideias têm consequências? Sim, só que consequências têm ideias. A realidade nos oferece problemas. E o Og, você pega um artigo e ele está sempre... Uma coisa que encantou muito ele, eu fui procurar nos Estados Unidos para conhecer a pessoa, o professor Richard Epstein, jurista de... O livro dele, Regras Simples para um Mundo Complexo. Quanto mais complexo fica o mundo, mais simples tem que ficar as regras. Só que os burocratas acham que quanto mais complexo o mundo, mais complexas as regras, mais regulamentação, mais lei, e ao contrário. Só que essas visões, o Og estava sempre lendo. O Simon lançou isso, Getting Better All the Time. Caiu o muro de Berlim, ganhou tudo. Ele dizia, olha, esse otimismo, Julian Simon, não vai funcionar. Porque essa visão, o fim da história, Francis Fukuyama, essas maluquices, a história é sempre um complexo campo de batalha. Então, o Og é um economista, um liberal, mas ele é um jurista, ele é um sociólogo, ele é um cientista político. Ele é desconfiado da condição humana. Ele sabe que os conflitos nunca vão acabar. Não tem um fim supremo hegeliano. O Og é um anti-hegeliano. E muitos liberais assumem visões quase hegelianas. Vamos chegar no fim do mundo perfeito. Vamos chegar no Ancapistão. Não vamos. O Ancapistão pode até ser uma meta, só que nunca vai acontecer, porque nós somos animais que tomam remédio, animais que usam gravata. São as limitações, a imperfectibilidade. Obrigado, Alex. Estamos aí com quase 2 horas de live, mas foi uma grande satisfação, um grande prazer e uma obrigação nossa prestar essa homenagem, esse tributo e fazer essas reflexões sobre o professor Og Leme, lembrando aos interessados pelo certificado de participação. Temos aí na descrição do vídeo o link para quem quiser colocar o nome e o e-mail para receber esse certificado. Agradecer o Otávio Ferrari Pieskowski, que nos acompanhou, a todos que nos assistiram ao vivo, a quem for assistir ao vídeo depois. Agradecer imensamente a todo mundo, lembrando que, encerrando hoje o nosso mês de julho, o 33º mês do Núcleo de Formação Liberal sobre os fundadores do Instituto Liberal, em que nós estudamos Donald Sturt Jr. e Og Francisco Leme, nós também encerramos um período, como eu disse ao começo, em que nós nos concentramos em estudar liberalismo brasileiro. Pelo nosso programa, a partir de agora até o final do semestre, os nossos temas são estrangeiros e, no mês de agosto, está programado o estudo da obra de Frédéric Bastiat. Essa é a agenda para o mês de agosto. Já se sintam convidados a nos acompanharem nos encontros sobre Bastiat. Alex, a sua despedida do nosso público, mais uma vez, obrigadíssimo pelo apoio ao nosso projeto. Eu acho que a grande despedida que eu tenho a fazer aqui no encontro sobre Og Leme, que haja encontro sobre Donald Stewart, 2 homens que, em caminhos distintos, compartilharam do mesmo amor pela liberdade, pela busca do conhecimento e pela humildade de buscar aprender. Og e Donald eram 2 estudiosos. Um empresário que estudava nas horas vagas. Um homem que, após uma jornada de trabalho, ia
nas madrugadas, traduzir a ação humana, ficar estudando. Um homem que teve E a gente vê hoje jovens com 1000 facilidades que reclamam de ler um livrinho fino. Ele cumpria uma tripla jornada. O empreendedor, o pai de família e marido, e também o estudioso. Donald é um modelo. E o Og, o intelectual, mas que sempre se colocou na eterna posição de um estudante. Os grandes homens são diferentes, mas eles têm algo na essência. Paim, um mês antes de morrer, ainda estava estudando e questionando posições dele, mudando posições. Essa tua pergunta do Og mostra que o liberalismo, num sentido mais amplo, essa visão de mundo de que a vida só faz sentido em liberdade, ela é calcada num elemento que é muito enfatizado pelas vertentes conservadoras do liberalismo. Hume, Burke, que é a imperfectibilidade humana, a falibilidade. Nós somos seres imperfeitos e devemos assumir, por isso, a humildade, termos mais incertezas e compartilharmos essas incertezas. A liberdade é fundamental, primeiro, pela nossa falibilidade. Porque se as certezas fossem absolutas, não há necessidade de liberdade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu acho que tanto Og Leme quanto Donald Stewart nos mostram essa busca pelo humano. Foram dois homens humanos, demasiadamente humanos, bons companheiros de uísque, bons piadistas, pessoas que riam, pessoas que eram carinhosas, pessoas que eram gentis. E o liberalismo, ele também pede isso, uma gentileza. Senão nos tornaremos monstros tão horrorosos como aqueles que queremos combater. O liberalismo surge como liberdade de pensamento, tolerância, liberdade contra o absolutismo, liberdade econômica. Nós vamos congregar essas liberdades. Então, acho que o exemplo de Og e de Donald nos fornecem isso. São homens que merecem estar presentes mais vezes nas discussões. Eu aproveito para anunciar já, tema totalmente pertinente a isso, a presença do Alex também, que nós estamos prestes a lançar ainda esse ano o livro comemorativo dos 40 anos do Instituto Liberal, uma das grandes obras que esses dois homens fizeram, que deixaram para nós e que nós carregamos a tocha hoje. Nós organizamos esse livro, o Alex está fazendo a revisão, muito gentilmente, como conselheiro superior do Instituto e também figura histórica da instituição. Em breve vocês terão aí notícias do lançamento do livro comemorativo dos 40 anos de existência do IEB. Obrigado a todos que nos acompanharam. Um grande abraço. Até a próxima.